Como lidar com uma pessoa com uma perturbação bipolar? Neste episódio de Pensar com o Coração, na nossa rubrica Perguntas que ecoam, é esta a questão que nós vamos clarificar. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje, a pergunta que ecoa é: como lidar com uma pessoa com perturbação bipolar? Esta pergunta surge muitas vezes acompanhada de medo, ou de cansaço, ou de culpa e de amor. Um amor que não sabe como ajudar a outra pessoa e que não sabe muitas vezes ajudar a outra pessoa sem se perder de si próprio. Vamos começar por falar sobre o que é perturbação bipolar. Perturbação bipolar não é uma variação normal do humor. Não é instabilidade emocional, não é ter dias bons ou maus. Do ponto de vista médico e científico, a perturbação bipolar é uma doença psiquiátrica crónica que tem uma base neurobiológica e genética e é caracterizada por alterações do humor, da energia, do pensamento e do comportamento. Estas alterações surgem em episódios distintos, episódios depressivos, episódios de mania ou hipomania e períodos de estabilidade entre crises. É uma perturbação que surge com frequência, não é de fácil diagnóstico e, apesar de tudo isto, trata-se de uma perturbação que carece de muito cuidado. Existem diferentes apresentações clínicas. Temos a perturbação bipolar de tipo 1, onde ocorre pelo menos um episódio de mania, frequentemente, muitas vezes com necessidade de internamento. Na perturbação bipolar de tipo 2, surgem episódios de hipomania alternados com depressão. E este tipo muitas vezes é confundido com uma personalidade intensa, uma pessoa mais complicada, o que atrasa o seu diagnóstico. Como é que são os episódios de mania e o que é que as pessoas precisam de saber? Durante a mania, a pessoa pode apresentar energia excessiva, diminuição ou ausência de necessidade de dormir, uma fala acelerada, pensamento rápido e desorganizado, sensação de grandiosidade, impulsividade, comportamentos de risco a nível financeiro, sexual, profissional e podemos até, em alguns casos, ter aqui alguns episódios mais psicóticos. A pessoa, quando está em mania, não tem a plena consciência da gravidade do seu estado. O que torna inútil e muitas vezes perigoso tentar convencê-la apenas pela lógica. Portanto, durante a crise é importante perceber que o comportamento não é uma escolha, é um sintoma. Um dos erros mais frequentes e mais dolorosos para a pessoa é confundirem-se os sintomas com traços de personalidade, traços de caráter. Então, estes episódios bipolares envolvem alterações no sistema de regulação do humor, do sono, da impulsividade e da resposta ao stress. O que é que isto significa? Significa que a pessoa não controla totalmente o que sente ou faz durante uma crise, não melhora apenas com força de vontade e não aprende a não ter bipolaridade. Portanto, quando os sintomas são apresentados como falhas pessoais, isto tem um impacto significativo na vida da pessoa. E claro, aqui pode muitas vezes até aumentar aqui o risco para esta pessoa. O impacto da perturbação bipolar na família, amigos, nos contextos onde a pessoa se relaciona e para a própria pessoa é significativo. Afeta quem vive com a pessoa, afeta quem vive ao lado e o que é que se observa? Observam-se nos cuidadores níveis elevados de exaustão emocional, muitos conflitos conjugais, dificuldades parentais e isolamento social. E famílias com níveis elevados de crítica, de hostilidade ou de excesso de envolvimento emocional, não prático, emocional, estão associados aqui a um maior risco de recaídas e de agravamento do quadro.
Ou seja, o ambiente familiar não é a causa da perturbação, mas pode agravá-la, mas também pode protegê-la. Então, como lidar no dia a dia com alguém com uma perturbação bipolar? Então, lidar, em primeiro lugar, não é controlar, não é vigiar, não é andar em cima, é acompanhar. Lidar começa por compreender bem o que é uma perturbação bipolar, passa por comunicação clara e limites saudáveis. Famílias informadas reconhecem sinais precoces de crise, reduzem discussões que não levam a lado nenhum, favorecem a adesão ao tratamento e diminuem hospitalizações e comportamentos de risco. Portanto, a família pode ser um fator protetor. A quem diz família, diz também amigos, pessoas que estejam próximo desta pessoa. Há ainda mais, uma intervenção familiar estruturada, claro, combinada com medicação, melhora claramente o prognóstico neste tipo de casos. Existem algumas dicas essenciais que servem aqui como regras de convivência para ajudar as pessoas a viverem de forma harmoniosa com pessoas com perturbação bipolar, em momentos de crise. Então, é importante evitar discutir, porque às vezes as discussões por si só desencadeiam uma crise na pessoa. Ter calma ao falar, usar um tom de voz adequado para evitar ações impulsivas, atitudes exageradas. Procurar ser positivo ao conversar com a pessoa, principalmente nos episódios mais depressivos. Evitar embates, choques frontais, como se costuma dizer, porque será prejudicial para ambas as partes, portanto a pessoa já está em sofrimento. Ao mesmo tempo, não vamos tornar a pessoa uma vítima da situação e estar sempre a facilitar as coisas para ela. É importante manter-se disponível, incentivá-la a realizar as suas tarefas e seguir em frente. Fundamental também é não julgar a condição de quem sofre com uma perturbação bipolar, evitar preconceitos, evitar suposições inadequadas sobre o quadro da pessoa. É importante estar atento àquilo que uma pessoa com perturbação bipolar diz, porque existe uma forte propensão para fazer aquilo que está a dizer. Então, é importante uma escuta ativa. O que fazer durante uma crise maníaca ou hipomaníaca? Durante uma crise, a prioridade não é convencer a pessoa. E note bem isto, a prioridade é proteger. Algumas orientações aqui fundamentais, como por exemplo reduzir estímulos e conflitos, evitar discussões longas ou confrontos diretos, focar-se apenas em comportamentos observáveis e não em julgamentos, monitorizar o sono é um indicador, contactar a equipa que acompanha. Portanto, se for muito próximo, se for uma pessoa próxima, é importante ter os contactos dos médicos responsáveis por este acompanhamento, para além, se não for familiar, também é importante ter contacto de outros familiares que possam ajudar. E no momento de crise, se nós não sabemos o que fazer, procurar ajuda especializada é fundamental, porque pode apresentar riscos para o próprio, mas também para outras pessoas nesta fase. Discutir lógica, trazer razão numa crise mania ou de hipomania não funciona muito bem. O que fazer então durante uma crise depressiva? Que é importante porque um dos maiores riscos quando está uma pessoa com perturbação bipolar e entra numa crise depressiva é o isolamento e depois o suicídio. Existem várias... há pessoas com perturbação bipolar que já tentaram o suicídio várias vezes, pelo menos uma vez, e isto, claro, aumenta se não existir acompanhamento adequado, correndo aqui a possibilidade de existir uma fatalidade. Então aqui é importante manter presença emocional, mesmo que seja só o silêncio. Não diminuir, portanto evitar frases de minimização. Incentivar o contacto com profissionais e, se for possível, até acompanhar. Levar sempre a sério qualquer sinal de ideação suicida. E, em caso, quando se sente que de facto está aqui num agravar deste estado emocional, é fundamental procurar ajuda. Nunca é exagero, nunca é drama. Quando a família está envolvida, quando existem pessoas de vinculação, de proximidade que estão envolvidas, que esta pessoa se sente apoiada e acompanhada, as recaídas tendem a ser menores.
assim como as hospitalizações e tentativas de suicídio. Mas requer tratamento e requer acompanhamento. É um fator protetor, ambos os acompanhamentos, profissionais e pessoais, das relações pessoais. Um ponto importante é que não é responsabilidade da família ou de quem acompanha de perto curar esta pessoa. O que é fundamental é que estas pessoas conseguem proteger a pessoa com perturbação bipolar ou ajudar nessa proteção. E reduzindo críticas, comunicando de forma clara, reconhecer limites e cuidar de si acima de tudo, enquanto ajuda o outro. Porque é difícil também para quem cuida, é difícil também para quem acompanha. Então é importante socorrer-se de apoio, para além de buscar informação, para além de ajudar a acompanhar de perto, este autocuidado, este espaço para nós próprios, termos alguém também que nos apoie, é fundamental. E a verdade é que ninguém consegue ser suporte se estiver a colapsar. Portanto, é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que tem muito valor. É importante que saiba que não está sozinho, que não está sozinha. Pedir informação, pedir ajuda, são atos de amor, são atos de coragem. E lidar com a perturbação bipolar é um processo humano, é feito de conhecimento, limites e compaixão. Obrigada pela pergunta. Temos ainda espaço para mais perguntas. O formulário volta a circular nas redes e na nossa newsletter e deixa aqui o seu comentário ou partilhe com quem achar que possa ser pertinente. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.